Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos dar início a mais um Despertar do Dia. Bom, como eu sempre digo, quem aqui vos fala é o irmão Flávio Tito. E o nosso único intuito aqui no Despertar do Dia, no DDD, é fazer com que eu e você sejamos conectados à Palavra de Deus. Sendo assim, então a gente não vai perder tempo, a gente não vai gastar nossa energia, a não ser, nesse exato momento, buscando a verdade, buscando conhecer a verdade, buscando cada vez mais se inteirar da vontade de Deus para mim e para a sua vida. Porém, eu não posso deixar de perder essa oportunidade de pedir a você que nos ajude da seguinte maneira, visitando o nosso Instagram, que é o DDD, vai lá, segue nossa página, curte, comenta, compartilha, depois você vai lá no YouTube, Despertar do Dia, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, porque isso vai ser de grande, mas de grande valia para o nosso, para a nossa mensagem, ela tem um alcance maior. Então você só deixa o seu like e o restante é por conta do YouTube. Você só curte a nossa mensagem e o restante é por conta do Instagram, tá bom? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra, porque a palavra ela é simplesmente incrível, ela que nos sustenta, ela que nos direciona. E essa palavra de hoje trouxe um direcionamento, mais um direcionamento para a minha vida. Nós vamos estar lendo apenas um versículo, que se encontra lá em João capítulo 8, versículo 32. João 8, 32, um versículo bem pequenininho, mas de uma grandiosidade absurda, para abençoar a minha e a sua vida, nos revelando um pouco mais da palavra de Deus. E olha só o que é que vai nos dizer a palavra lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto tem falado comigo de uma forma ímpar, principalmente quando eu paro um pouco com algumas pessoas para conversar no que diz respeito a cristianismo, a evangelho ou a religião. As pessoas costumam falar que se tem algumas situações que não se discute é religião, futebol e política. Porém, no meu caso eu não discuto, mas eu busco conhecer um pouco mais das outras pessoas, qual que é a teoria dela, qual que é o segmento dela, qual que é a religião dela e o que é que ela entende no que diz respeito a Cristo, até também porque eu saber depois como até mesmo chegar a essa pessoa para poder apresentar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Então a gente costuma ouvir por várias situações e de várias pessoas, situações totalmente absurdas e diferentes do que está escrito na palavra. A gente costuma ver as pessoas falando da palavra, ou não, nem tanto da palavra, mas falando de Deus e de Jesus com o seu próprio entendimento, com a sua própria, vamos dizer que, capacidade de inteligência. Porém, contudo e entretanto, Jesus ele não é apenas aquilo que a minha mente idealiza que ele seja. Jesus não é apenas aquilo que eu quero que ele seja, porque as pessoas costumam colocar Jesus de uma forma como elas querem que Jesus seja, e ele não é. O que a gente precisa entender no mundo de hoje de que Jesus, ele é Deus. O que a gente precisa entender no mundo de hoje é de que Jesus, ele é o caminho. Precisamos entender que Jesus, ele é a verdade. E precisamos principalmente entender que Jesus, na cruz do Calvário, sendo morto, sendo crucificado, derramando o seu sangue e ao terceiro dia ressuscitando, Jesus vem e quando ressuscita revela para mim e para você de que ele é a vida.
Sendo assim, a gente não precisa de nenhuma outra doutrina, a gente não precisa de nenhuma outra explicação, a gente não precisa de nenhuma outra informação, a gente não precisa de nenhum outro diagnóstico ou de pesquisa para revelar quem é Jesus, porque Jesus mesmo, ele chega para mim e para você e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele deixa um endereço muito claro que ele é caminho, verdade e vida, e essa é a única condição para ir ao Pai. Sendo assim, a verdade na qual eu e você precisamos crer é Jesus. Nesse texto, Jesus está falando exclusivamente aqui para os judeus, de que, olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis livres. Entendo eu então que a palavra de Deus, ela é nada mais, nada menos do que um caminho, um direcionamento para o caminho que é Jesus. Fica muito claro para mim e para você de que através de Jesus e através do mergulhar na palavra, do desfrutar da palavra, do se deliciar com a palavra, cada vez mais nos aproximamos dele, cada vez mais nos achegamos a ele, cada vez mais fazemos com que a presença dele seja atraída pelo nosso buscar, e cada vez mais nos é revelado a verdade que é ele. E a conta é simples assim, uai. Falando igual o goiano. E olha que ainda os judeus aqui indagaram Jesus: como vem tu dizer que se permanecermos na tua palavra seremos livres? Nós somos filhos de Abraão, com onde que estamos aprisionados ou sendo escravos? Jesus, ele deixa claro que, olha, vocês estão sendo aprisionados no pecado. O pecado está impregnado no mundo, está implantado no mundo, querendo fazer com que eu e você não venhamos a dar nenhuma credibilidade a essa palavra, que é a verdade. O que eu acho mais interessante é que as pessoas no mundo, elas acreditam em livros de contos de fada, em livros de contos mágicos, romance, ficção científica, até filme de terror as pessoas hoje estão acreditando. Eu particularmente não gosto de assistir, mas tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. As pessoas acreditam em tudo, as pessoas acreditam em político, as pessoas acreditam na falácia de outras pessoas, as pessoas acreditam em 1 milhão de religião, mas as pessoas não querem se atentar a uma questão ímpar, singular e disponível para mim e para você, que é a palavra. As pessoas acreditam ainda hoje, nos tempos de hoje, em sacrifício em locais. As pessoas acreditam ainda hoje em copo de água. As pessoas acreditam em toalha molhada. As pessoas acreditam em não sei o que lá ungido. As pessoas acreditam em flor ungida, em chave ungida. Mas as pessoas não querem se atentar para a verdade que é a palavra. E nada melhor do que a palavra para poder nos alimentar, para poder nos sustentar, para poder nos esclarecer, para poder abrir a minha mente e a sua. Quando eu leio a palavra, explode a minha mente e eu começo a cada vez mais entender, viver e desfrutar de que Jesus, ele é a verdade que eu preciso. E quando eu descubro cada vez mais através da palavra de que ele é a verdade na qual eu preciso, eu começo a ser purificado e limpo de mim mesmo, porque eu sou falho, eu sou pecador. Mas quando eu busco a Jesus, quando eu busco a sua verdade, quando eu busco a sua palavra, eu começo a ser livre de tudo aquilo que me aprisiona no mundo, livre de tudo aquilo que é desejo de carne, livre de tudo aquilo que os meus olhos começam a contemplar e que vai me levar para pecar, livre de tudo aquilo que eu escuto que não provém do Senhor, livre de tudo aquilo que vai causar pecado, e o pecado vai gerar a morte em mim, e eu estou livre de tudo isso, e cada vez mais limpo, puro e disponível para que o Senhor continue a me encher mais e mais.
me encher da sua presença, me encher do seu Santo Espírito e me encher da sua verdade. Sendo assim, o que eu deixo para você nessa manhã, meu querido e minha querida, é: conheça a verdade que te liberta. Ah, mas eu vivo feliz, livre do jeito que eu sou. Você pode viver livre para os seus olhos, mas aprisionado nas coisas e nos desejos desse mundo. Mas Jesus, Ele veio trazer a liberdade eterna. Ele veio trazer para você a vida eterna. Ele veio trazer para você a morada eterna na Nova Jerusalém. E Ele mesmo disse: eis que eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei. E eu voltando, eu vou buscar vocês, para que voltem comigo para casa e desfrutem da Nova Jerusalém. Meu amado e minha amada, meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, meus conhecidos, pessoas que eu não conheço, você que está me assistindo aí do outro lado, nesse exato momento, se desprenda de todas as coisas do mundo, se desprenda das coisas criadas pelo homem e se atente exclusivamente àquilo que é direcionamento de Deus. Aí você pode chegar para mim agora e falar: mas Tito, a Bíblia foi escrita por homens? Sim, com certeza absoluta. Vamos falar de Moisés, vamos falar de Davi, vamos falar de Salomão, vamos falar de Jeremias, vamos falar de Paulo, vamos falar de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Filipenses, vamos falar de um monte de Tiago, vamos falar de um monte de gente, carne que nem eu e você, mas que foram totalmente inspirados por Deus, que tiveram a revelação divina para que eu e você tivesse acesso à verdade. E eu não estou falando isso aqui porque eu sou cristão, evangélico, congrego em uma Assembleia de Deus, não!